Beleza, galera? Salve, salve aí a todos aí, tomara que todo mundo esteja bem, né? Mais uma aula de matemática, tá? Galerinha aí que tá com o livro 4 da terceira série, na página... Cadê? Função exponencial, né? Coloquei já aqui, né? Parte 1, página 38. Nesse primeiro momento a gente vai fazer o estudo da função exponencial, explanar o que é uma função exponencial, acho que vocês já sabem, mas eu vou explicar para vocês devidamente o que é, né? Ela nada mais é do que uma potência, né? Lá vem dizendo que ela é uma potência, tá? Função exponencial nada mais é do que uma potência, ou seja, por definição é uma base elevada a um expoente, onde esse expoente vai fazer com que essa base se repita n vezes, ou x vezes, né? A vezes A, né? Se for elevado ao cubo, eu ia repetir 3 vezes a base e multiplicar ela, né? Ou quantas vezes esse expoente estiver me indicando, né? Esse expoente ele tem que pertencer aos naturais. Como a gente sabe, tem que ser um valor positivo aqui, né? Tem que ser um número positivo, né? Tranquilo. Já sei que isso daqui é uma potência, então a exponencial está relacionada com potenciação. E isso a função também oposta, que é a radiciação. Primeiro vamos dar uma definição, né? A gente já sabe que o a elevado a 1 é igual a e o a elevado a 0 é igual a 1. Então, para que o a esteja dentro de uma função exponencial, ela tem duas particularidades. Esse a ele tem que ser diferente de 0, né? Porque eu não posso ter esse a igual a 0, né? Automaticamente esse a ele tem que ser diferente de 0, porque eu sei que esse a sendo diferente de 0, eu posso colocar qualquer expoente aqui e eu vou ter um resultado, né? E ele também, esse a aqui, no caso aqui, ele tem que ser diferente de 1, né? Também diferente de 1. Porque se eu colocar o 1 na base, qualquer expoente que eu colocar em cima lá dele, né, qualquer expoente que eu for colocar, sempre vai dar o resultado 1. Então ele não pode ser 1, né? Exemplo, se eu colocar 1 elevado a 5, vai dar 1. Se eu colocar 1 elevado ao cubo, vai dar 1. Então é por isso que essa base jamais pode ser 1. São duas particularidades, né? O que eu tenho que entender? Estou falando de função exponencial, mas primeiro eu tenho que lembrar de potenciação, das propriedades da potenciação, tá? Então eu tenho algumas propriedades, tá? Eu quero que vocês lembrem lá da primeira propriedade da potenciação, né? Que eu tenho potências de mesma base, né? Multiplicação de potências de mesma base. Tá aqui m e tá aqui n. Então eu tenho bases iguais, a e a, e tenho expoentes diferentes, mas a minha base é igual. Numa multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base, como é multiplicação, soma-se os expoentes, tá? Primeira propriedade que eu tenho que lembrar da potenciação. Segunda propriedade, tá? Se eu tenho a multiplicação, logo eu vou ter a oposta dela, a inversa a ela, que é a divisão. Bases iguais, tenho aqui expoentes diferentes, m e n. Percebo que na multiplicação ele soma, como é a operação inversa da multiplicação e a divisão, então acontece a mesma coisa. Se aqui soma, aqui vai ser o inverso dela, vai ser o que? Subtração, vai subtrair, sinal de menos, tá? Então vai ficar a elevado a n, m menos n, tá? Terceira propriedade que eu tenho que recordar e lembrar aí é potência de potência. Eu tenho uma base elevada a um número que está elevada a um próximo número. Então, potência de potência, conservo a base, como é uma potência sobre a potência, multiplica-se elas. Então vai ficar m vezes n, tá? Estou fazendo isso somente para vocês recordarem as propriedades. Quarta propriedade, eu tenho bases diferentes elevadas a um expoente, né? Bases diferentes se multiplicando elevado a um expoente. Como eu tenho dois valores diferentes, essa potência aqui vem aqui numa distributiva em cima desses dois valores, ou seja, o a vai ficar elevado a n vezes o b também elevado a n. Esse n ele não eleva somente um dos termos, mas sim os dois termos, tudo bem? Então, segunda propriedade. Quarta propriedade, na realidade. Quinta propriedade, que se eu tenho aqui a multiplicação entre dois termos distintos, eu vou ter a divisão entre dois termos distintos também, elevado por um expoente qualquer, n, né?
multipliquei os caras, agora eu vou dividir na distributiva. Numerador e denominador vão ser elevados por essa potência, ou seja, A elevado a N dividido por B elevado a N. Né? Aí as propriedades para você recordar. No nosso livro aí também está nossas propriedades, né? Então observem bem essas propriedades e a gente trabalha desse jeito, né? Então a equação exponencial é dessa forma. Eu trabalho com bases, com expoentes, né? Então potências, eu tenho que saber relacionar elas. Logo em seguida, na potenciação, na exponencial aqui embaixo, a gente tem algumas equações, né? Algumas definições de equações, né? São as equações com incógnitas no expoente, né? São algumas definições com incógnitas no expoente. Percebo que quando eu quiser fazer algum cálculo de função exponencial, como ele colocou aqui no exemplo 1, deixa eu ver se está pegando, tá? Exemplo 1 aqui, ele disse que 3 elevado a x mais 2 é igual a 81. Percebam que na função exponencial eu tenho dois valores distintos, né? Para que eu faça que aconteça alguma das propriedades acima, eu tenho que fazer o quê? Para me trabalhar ou igualar ou tirar uma das situações, eu tenho que trabalhar com bases iguais. Percebam que aqui eu tenho 3, que eu não tenho mais como reduzir, mais o 81 eu tenho como reduzir. Então vai ficar assim, ó, 3 elevado a x mais 2, que é igual 81, eu fatoro ele para me achar se eu tenho ele na base 3. Então, eu sei que vai dar 3, mas qual é o expoente desse cara? Aí eu venho aqui do lado, vou fazer juntamente com vocês. 81 eu vou dividir por 3, né? 81 dividido por 3. Por que eu tenho que ir direto por 3? Porque eu sei que é um número ímpar e não dá para dividir por 2, né? Então, 81 dividido para 3 dá 27, que também dá para 3. 27 dividido para 3 dá 9. 9 dá para 3, que dá 3, e 3 dá por 3, que dá 1. E aqui eu finalizo com 3, que é o cara, 1, 2, 3, 4, elevado à quarta potência. Então, esse 81 nada mais é de que 3 elevado a 4, a quarta. E a gente resolve desse jeito função exponencial. O que eu vou trabalhar é a parte dos meus expoentes. É por isso que o nome diz que é uma função exponencial. Vou trabalhar o expoente. Fiz a base igual. Quando eu faço isso, eu cancelo as bases porque elas são iguais, são idênticas. Então eu cancelo e trabalho apenas os expoentes. X mais 2, eu vou pegar para cá, ó. X mais 2 igual, tá aqui o igual, vem para cá o igual a 4. Então eu vou dizer que o x é igual porque eu quero achar o valor de x, então eu vou pegar esse 2 e vou passar para o segundo membro com sinal trocado. O 4 já fica lá e o 2 que era mais, agora vem para cá, menos. E o meu x vai ser igual a 2. Então a minha função exponencial aqui tem resultado 2 para que dá 81. Né? Uma função ele te dá o resultado. Então se eu colocar o 2 aqui no lugar do x, 2 mais 2 dá 4. E 3 elevado a quarta é igual a 81. Simplesmente isso que funciona a função exponencial. Estou só explicando para vocês. Percebam que é bem fácil. Para me achar o valor, eu já poderia colocar 2, né, professor? Sim. Se você já tivesse essa visão, coloca 2 aqui. 2 mais 2 dá 4. E 3 elevado a quarta dá 81. Acabou. Simplesmente para isso. Para a gente achar o valor dessa incógnita, que somado com essa, que no caso pode ser soma, diferença, pode ser qualquer coisa aqui, tem que dar esse resultado aqui. Tudo bem? Bem tranquilo. Não tem muita dificuldade, né? Então, fizeram aí, já deu para entender mais ou menos de como vai funcionar a função exponencial, né? Ela é uma função que a gente trabalha simplesmente os expoentes, tá? Os expoentes, a igualdade dos expoentes. Tranquilos e calmos, né? Então, percebam que quando eu for fazer um cálculo de função exponencial, nunca deixem as propriedades de lado. Eu vou usar as propriedades, porque eu tenho que chegar na mesma base, né? Eu tenho que chegar na mesma base. E a base ela vai me dar esse direcionamento de qual delas eu vou usar, de qual questão, de qual situação eu vou usar para me fazer a resolução do meu problema, né? Do problema que eu quero achar, do problema que eu vou resolver e assim por diante. Então, percebam que sempre vocês vão ter um cálculo, alguma situação que envolva a função exponencial para resolver, né?
Através da função exponencial, vocês vão ter situações de desenhar o gráfico da função, né? O gráfico da função, ele sempre vai dar, e não dá uma reta e não dá uma parábola, né? Ele dá uma, como é que eu posso dizer aqui, um semi-arco, né? Um arco de flecha, igual vai dar um arcozinho lá na resolução dele. Sempre vai ter um arco para fazer o trabalho dele. Então a gente percebe que é um arco a formulação, né? Então, outro exemplo aqui que a gente pode dar, vou fazer aqui mais uma, questão 2 aqui, só para deixar aqui. Questão 2, olha, eu posso fazer assim, ó, 64x é igual a 256. Preste atenção, que é bem tranquilo esse cara aqui, né? Dá para simplificar e dá para simplificar, né? Ele quer apenas que você ache o valor do x para que o x você consiga achar esse valor de 254. Então eu tenho que achar o x, não posso colocar qualquer valor. Então eu vou fazer a simplificação usando as propriedades. Se eu pegar o 64 aqui, ó, vou pegar o 64 e vou fatorar. 64 dá por 2, que dá 32, que dá por 2, né, que dá 16, que dá por 2. Vou só baixando aqui, que dá 8, que dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2, que dá 1. Então, olha, vai ficar 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a 6. Então, aqui vai ficar, ó, 2 elevado a 6 e o x bem aqui. Estou usando uma regrinha das propriedades aqui, tá? Porque eu transformei 64 em potência. Igual a 256. O 256 é mais 2 aqui, né? Então vai ser 2 elevado a 8 para dar 256. Então aqui é 2 elevado a 8. Tudo bem? Bem tranquilo, né? Acabou. Aí o que é que eu vou fazer? Vou usar a propriedade. Então aqui vai ficar como? Aqui vai ficar corta, bases iguais eu corto, só uso os expoentes. 6 vezes x, 6x igual a 8. Então o x vai ser 8 dividido por 6. Ou melhor, simplificando, 4 dividido para 3. Está aqui o resultado do meu x, para que o resultado dê 256. Tranquilo? Desse jeito, sempre, professor, sempre eu quero desse jeito algumas funções, né? Que a gente consiga resolver sem nenhum problema. Vou fazer outro exemplo 3 aqui, que é um pouquinho mais que você visualize. 5 elevado a 2x menos 1 igual a 1. Olha só, aí eu percebo que como que eu vou transformar se eu tenho 5 aqui, eu tenho 1 aqui, né? Professor, não dá. Essa daí eu acho que o senhor furou com a gente aí. Não, preste atenção. Eu tenho aqui que a base é 5. Então toda vez que eu tiver uma base, que eu não tenho mais como simplificar. Pô, mas aqui é 1. Tá, se aqui é 1, eu tenho como retransformar esse cara aí. Lembram lá que logo no início que eu falei para vocês que a elevado a 0 é igual a 1. Então, preste atenção. Se a elevado a 0 é igual a 1, eu posso dizer que 5 elevado a 0 é igual a 1. Então, eu vou usar a técnica da potenciação. Então, 5 elevado a 2x menos 1 é igual a 5 elevado a 0. Concordam comigo? Porque se 5 elevado a 0 não é igual a 1, então por isso que eu digo, vocês vão usar sempre as propriedades da potenciação. Consegui fazer bases iguais, o que é que eu faço? Corto e corto. Uso só os expoentes. 2x menos 1 é igual a 0, onde 2x é igual, o menos 1 está positivo, passa para cá o quê? Está negativo, passa para cá o quê? Positivo. Então, meu x é igual a 1 dividido para 2. Ou seja, o meu x é igual a meio. Tudo bem? A solução seria x igual a meio. Percebam que é bem tranquilo. Agora eu tenho que lembrar algumas propriedades. Espero que todos estejam entendendo. Todos estejam entendendo. Professor, é meio complicado. Não é complicado. Já falei que eu tenho que só lembrar as propriedades da potenciação para resolver a minha função exponencial. Então, olha esse outro aqui. Muito tranquilo. 7x igual a 8 elevado a x. Aí o cara vai me dizer assim, pô, aí tá de brinca comigo. Não existe. Não tem como eu resolver. Tá, não tem como, mas eu vou usar técnicas das propriedades da potenciação. O que eu fizer num, eu posso fazer no outro. Ou seja, 7 elevado a 8, x e 8 elevado a 8. Eu coloquei o mesmo denominador para os dois aí, né?
coloquei o mesmo denominador para os dois aí. Aí o que vai acontecer? Vai continuar 7 elevado a 8x. O que eu fiz num, eu fiz no outro. Por que eu fiz isso? Porque 8 dividido para 8 vai dar o quê? Vai dar 1, né? Vai dar 1. Tranquilo? Vai dar 1. Porque aqui é x aqui, né? A mesma coisa vai acontecer aqui. O x ele não é só para o meu numerador, é também para o denominador. Então x com x aqui corta, e 8 por 8 dá 1. Tá aqui o 1, tá? O 1 ficou bem aqui. Então, e agora? Agora eu vou usar aquela regrinha que eu usei ainda agora. 7 sobre 8 elevado a x, que é igual. Para dar 1 é o mesmo 7 sobre 8, né? É o 7 sobre 8, só que eu não coloco mais o 1, eu coloco o 0, porque todo e qualquer número elevado a 0 vai dar quem? O 1. Ou seja, verifiquei que as bases são iguais, eu corto elas. E vou para o resultado. X é igual a 0. Acabou. Tranquilo? Acabou. X é igual a 0. Porque quando eu substituir aqui, ó, 7 elevado a 0 dá 1 e 8 elevado a 0 dá 1. Ou seja, são iguais os dois resultados e ele satisfaz a condição da minha função exponencial. O vídeo vai acabar aqui porque eu tenho um espaço no celular e eu tenho que manter esse ritmo, senão eu perco a aula. Daqui a pouquinho eu já envio outro, já passando a atividade para vocês, para a gente conseguir manter o equilíbrio, falando já da função e do gráfico da função exponencial. Espero que vocês tenham entendido o que eu passei aqui, justamente porque eu vou usar bastante função exponencial dentro do Enem, usando essas regrinhas da potenciação e daqui a pouco eu falo da radiciação. No mais, valeu aí, vamos assistir a aula, não esquecer de entregar as atividades, vão lá no meu PV e pergunte se está devendo alguma atividade nesse período para atualizar. Eu já não ia dar espaço, mas como a gente está um tempinho a mais por causa da energia, vamos ver se a gente atualiza para ninguém ficar com nota vermelha nesse bimestre. No mais é só, espero você já no outro vídeo. Tchau, tchau.